Fala, investidor, seja muito bem-vindo ao nosso talk show do Siga com Sabedoria. Você já sabe que aqui o nosso propósito é fazer boas decisões para a vida. E para tomar essas boas decisões, a gente precisa passar por grandes sabedorias ou experiências de vida. E para a gente poder ter boas experiências de vida, eu trouxe para essa nova temporada do Siga com Sabedoria um novo jeito de pensar, que é o jeito feminino, né? A ideia é entender e aprender e compartilhar com você as sabedorias femininas. E para isso, eu vou conversar com mulheres que se constroem muito além, né, da sua carreira, mas constrói família, constrói o lar, né, o empreendedorismo, e se constrói, se reconstrói todos os dias na sua vida. Siga com sabedoria, siga com saber. Siga com sabedoria, siga com saber. Para abrir essa nossa nova temporada, eu convidei aqui uma pessoa muito especial. Ela é arquiteta, formada na Escola de Arquitetura do FMG. Inclusive, não é à toa que eu convidei, né? Porque eu já falei com ela aqui que eu gosto. Uma das minhas paixões é a arquitetura. E ela é mestre, doutora, né? Trabalhou aí na docência aí por cerca de 15 anos e especializou no desempenho acústico de sistemas construtivos. Queria entender depois mais sobre isso. Mas além dos títulos, né, ela é mãe de 2 filhos, esposa de médico, empreendedora e também é a fundadora da Sense Acústica. Recebo aqui hoje no Sigam Sabedoria, Daniele Garcia. Dani, vou te chamar assim, se me permitir, tá? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigada, é uma honra participar e inaugurar esse momento aí de conversar com mulheres, né? A gente E realmente tem uma tarefa muito árdua aí, que é a tarefa de estar no mercado e, ao mesmo tempo, criar a família, né? E tantas coisas que vêm com esse título de ser mulher, né? justamente, eu já queria começar por aí, Dani. Antes de falar de carreira, de família, né, de dinheiro, de empreendedorismo, qual que é o superpoder, né, que as mulheres têm, principalmente aquelas que ou decidem ou precisam de fato, né, sair para a carreira de trabalho, né, ter que fazer ali o ganha-pão, além de todas as tarefas, né, que é imputado naturalmente à mulher, à mãe, à esposa. Como é que é? Tem um superpoder aí diferente para tomar conta disso tudo? Né? Como é que você enxerga isso? Eu tenho uma imagem na minha cabeça que eu sempre foco nela quando eu sinto que as coisas estão meio que desregulando, assim, que eu acho que a gente tem o poder de equilibrar pratos, né? É Sim. o equilibrista, assim. Se você não olha para cada prato e deixa ele girando, algum vai desequilibrar e a gente vai perder o rumo, assim. E, assim, eu acredito que todas as mulheres têm esse perfil que é de não estar bem se todos os pratos não estão sendo bem equilibrados, né? Então, não adianta eu focar numa área se a outra está indo mal. Então, essa percepção que a gente tem do todo, que eu acho que é um pouco diferente do homem. O homem é muito focado. Então, quando ele Uhum. está concentrado numa coisa, as outras estão acontecendo, mas talvez ele não está participando daquilo, né? Você não está se preocupando. E a mulher está o tempo inteiro ligada, né? Ao mesmo tempo, isso também gera muito cansaço, muito estresse, porque você não desliga, né? Você não tem esse momento que você fala, nossa, não estou preocupada com nada, né? A gente estava conversando aqui antes, né, dos bastidores sobre o que trouxe de diferente na pós-pandemia, né? E já é uma cultura ocidental que a gente tem que buscar cada vez mais resultados, né? E as coisas, a tecnologia está evoluindo muito e a gente está cada vez mais dentro, né, do trabalho, o trabalho dentro da nossa casa. E aí você consegue hoje, com essa rotina, né, de mãe, de trabalho, de empreender, de tomar conta do marido, de também ter seus hobbies, consegue organizar isso tudo de forma tranquila? Você trabalha com agenda? Como é que você faz? Tem alguns um segredo específico? O meu primeiro segredo é não ter notificações no celular. Boa. A gente até brincou isso aqui agora, né? Isso. Então, é muito difícil porque o telefone, né, o WhatsApp, principalmente, ele deixou a gente é onipresente, né? Uhum. Está em todo lugar, as pessoas não têm paciência para esperar uma resposta
quer que você responda aquilo imediatamente. E quando eu sou empreendedora, né? Eu sou uma empresária, eu presto serviço para as pessoas. Então, isso também está ligado à minha eficiência, do ponto de Sim. vista de quem está me contratando. Então, eu não posso simplesmente não olhar, não responder, e só na hora que eu estiver no escritório que eu respondo. Então, assim, isso é um desafio, a gente conseguir desligar do trabalho para focar em outras coisas, sendo que a gente é solicitado o tempo inteiro por conta desse imediatismo que o WhatsApp, as redes sociais Uhum. fizeram, né, com a gente. Então, acho que assim, eu falar que eu consigo separar as coisas é uma ilusão, assim. Tem momentos que eu consigo. Então, eu tiro um tempo da minha vida um tempo do meu dia para estar dedicado aos meus filhos, porque eu percebi que se eu tento fazer tudo ao mesmo tempo, eu não dou atenção para eles. Uhum. E é impressionante como que a gente vê que eles têm uma ligação tão forte com a gente que eles se desestruturam, né? Então, quando eles Verdade. não têm essa atenção exclusiva, quando eles percebem que você está ali respondendo uma coisa e fazendo outra ao mesmo tempo, gera um estresse ali, Uhum. né? O ambiente não fica bom. Então, Verdade. o que eu me policio, e aí eu falo não só de como eu faço, mas o cuidado que eu tenho que Que ter. você busca, né? Verdade, né? O que eu me policio é estar presente, né? Então, eu consumo muito desse conteúdo, né? De estar presente no que eu faço, que eu acho que é isso que é a diferença. Ontem eu cheguei em casa, meus meninos estavam sem saber o que fazer, querendo ligar a televisão, eu falei, vão jogar detetive. Então, sentei, desliguei o telefone, Uhum. porque se eu continuo mexendo no telefone, eu continuo ligada nas Sempre outras tem coisas. demanda. As pessoas nunca vão É. parar de te cobrar, né? Então, eu tento fazer isso, eu tento me policiar nisso. E no momento em que eles estão na escola, eu estou também totalmente concentrada no meu trabalho. Então, quando eu não tinha filho, eu lembro, assim, eu lembro muito disso. Eu ia trabalhar tranquilona, assim, vamos bater Uhum. papo, vamos ali tomar café. Hoje eu já fico assim, não, eu estou aqui para trabalhar, eu não posso perder esse tempo. Tempo Então, eu tenho precioso. essa disciplina, né? Momento de estar com eles, eu faço o dever de casa, às vezes eu estou com eles, entrou de férias, não tem escola, mas eu tenho que estar com eles nesse Uhum. momento. Porque Verdade. senão a gente perde esse fio da meada, né? Os meninos vão crescendo e quando vê, você não esteve presente com eles. Você pode É. estar junto, mas não está presente. Que é a grande armadilha do home office, né? Sim. Você acha que eu estou perto dos meus filhos, estou trabalhando com eles, mas você não está presente com eles, porque você tem que estar concentrado no trabalho ali naquele momento. Então, assim, a gente tem que criar algumas regras para sentir que você também está participando, né? Verdade. Você falou coisas aqui que me remetem a todo momento que eu estou vivendo, né? Na minha última jornada aí de um ano. Eu saí do hospital e fui para o home office, né? Então, assim, escritório dentro de casa, né? Quando o escritório é fora de casa, talvez fique até mais fácil de você lidar com essa questão de vou desligar aqui e estou aqui nesse ambiente. E aí você falou um ponto interessante que essa semana eu estava ali dando almoço para a Laura, né? A Laurinha tem 2 anos, então eu deixei o celular do lado e estava lá, né? Com ela na parte dando almoço para ela. E eu percebi que na hora que eu pegava o celular ali, respondendo algumas necessidades mais urgentes ali, ela ficava brava, resmungava. Falei assim, aí eu largava o celular, ela parava. Falei assim, gente, já está entendendo que aquilo ali está disputando espaços de tempo com ela. Aí achei super interessante. Falei assim, nossa, olha o cuidado que a gente tem que ter com os É. nossos filhos, né? E é o que você acabou de falar. Não adianta eu falar que estou presente, mas eu não estou. Porque Uhum, você não está, você não está dedicado ali à pessoa, né, ao filho naquele momento. Eu acho que isso faz muita diferença. Isso é necessário, né? uhum. E você é natural de onde, Eu Dani? sou de Timóteo. Nasci Timóteo, em é aqui Timóteo, mesmo. é. Nasci em Timóteo, mas eu sou forasteira, né? Eu falo que aqui é a terra de forasteiro, o Vale do Aço, né? Se Sim, considerar uma pessoa com mais de 50 anos, dificilmente ela vai ter vai, pais, né? Vai sim. ter uma história de família de pessoas que são nascidas aqui. Então, meu pai veio para trabalhar na época na Acesita, né? Uhum. Eu e os meus irmãos nascemos aqui, depois eles foram embora. E aí eu quis voltar para o Vale do Aço, assim, eu morava em Belo Horizonte, minha família toda morava em Belo Horizonte, eu botei isso na minha cabeça, não, eu quero morar lá. Lá é um lugar que a gente tem uma qualidade de vida, assim, uma cidade que tem, Sim, sim.
né, que tem uma gama de serviços boa e eu não estou vivendo aquela rotina de cidade grande. Então, eu que puxei Entendi. E tem o Beto familiares para aqui cá. ainda ou Não, não? não tenho. Veio Agora forasteira é mesmo. forasteira, eu sou forasteira. Interessante, muito boa. Bom, e uma coisa que eu gosto sempre de perguntar aos convidados aqui no nosso talk show é o seguinte: existe algum conselho de sabedoria que você recebeu, né, seja de um familiar, de um amigo, um professor, alguém que te inspira ou te inspirou de alguma forma, né? Que você carrega isso ao longo da sua jornada de vida, dessa construção de vida até hoje? Tem alguma coisa que te faz sempre lembrar na memória? Não uma pessoa específica, mas eu tenho isso comigo, assim, que ter sabedoria é ter equilíbrio, né? A gente Uhum. está equilibrado, a gente está num mundo que está muito cheio de estímulos, né? O tempo todo, rede social, querendo falar quem que você é, o que que você tem que fazer, né? A mulher tem que estar bonita, tem que estar tem que fazer exercício, né? Tem que estar em dia Os com padrões, tudo. né? É muita cobrança, né? Então, se você não tem certeza do que você é e é fiel àquilo ali, o que que eu quero ser? Eu acho que a gente perde o equilíbrio, né? E acaba sendo refém de padrões que não são os seus, né? Então, assim, eu acho que ter sabedoria é buscar sempre esse equilíbrio e estar sempre atento a esses estímulos que vêm e que te tiram um pouco do eixo, assim. É verdade. Eu vejo o tempo todo a gente é bombardeado, né? Com esses modelos e padrões que tem que ser seguido, que são referências, e quanto mais você busca, mais informação chega nesse aspecto, né? Uhum. E às vezes fica até difícil você filtrar. Isso é para mim mesmo, não é? Faz parte da minha realidade, não é? Eu acho que isso uma coisa que acaba influenciando muito, né? A forma como a gente pensa e a forma como a gente muda, né? Ou convive no nosso dia a dia com as pessoas e com os nossos familiares ao nosso redor, sabe? E aí é um cuidado que eu acho que tem que ter muito grande, tentar separar isso o tempo todo, né? Porque cada vez a rede social, as informações porque estão na palma da nossa mão, elas vão trazendo como se fossem realidades que a gente precisa viver, né? Uhum. E eu acho que isso é muito difícil é um desafio muito grande a gente conseguir lidar com isso o tempo todo, É. né? Não sei se você pensa na mesma forma, mas eu acho que isso impacta muito, né? A forma como a gente toma as decisões da nossa vida, Uhum. né? Acaba que você vai buscando atender obrigações que foram colocadas para você e que, na verdade, você não precisa daquilo, Exatamente. né? Então, acho que tem que se policiar o tempo todo para não se deixar levar por essas situações que são criadas, que não fazem parte da realidade da gente, né? Eu li um livro uma vez que eu, assim, fiquei impactada por ele. Eu acho que depois dele ele me fez ter esse filtro, assim, chama O Dia do Coringa. Ele é Dia do do mesmo Coringa. autor do Mundo de Sofia. E a história é assim: todos somos cartas de baralho. O único que tem a sanidade, mas que parece um louco, é o Coringa. Porque o Uhum. Coringa vai lá e atrapalha e fala a asneira que ele quer falar. Então, assim, eu vejo que a gente está vivendo esse mundo, que todos têm que cumprir um papel ali, né? Todos têm que seguir o lugar dele dentro do baralho. E a gente não tem muita a clareza do que a gente é, né? Então, assim, quando uma coisa chega para mim, eu falo, peraí, deixa eu tentar entender se isso é para mim ou se isso é uma coisa que querem de mim, né? Porque a Uhum. gente tem que ficar atento, porque senão você entra num loop aí de querer atender É, o que não é para você, é né? verdade. E aí, essa época que você teve em Belo Horizonte, lá fez faculdade, como é que entrou a arquitetura na vida? Como é que foi essa decisão aí? Então, eu acho assim, eu não tive esse momento, assim, vou fazer arquitetura. Eu não tenho arquitetos na minha família, não tive muita influência. Como você, eu também gostava muito de ver revistas de Uhum. arquitetura. Quando eu tinha 5 anos, meu pai construiu uma casa e ficou muito na minha memória essa coisa de ver uma casa sendo construída. Legal. E aí eu decidi fazer arquitetura meio que pelo perfil do arquiteto, que era uma pessoa que gostava de imaginar, de organizar as coisas. Eu falei, acho que esse negócio dá certo para mim. Quais são as matérias Uhum. né, que tem a ver? E aí eu entrei no curso de arquitetura, assim, meio sem saber, achando que arquitetura era fazer casa, sabe? E chegou lá, abriu um universo para mim gigantesco, assim, de que arquitetura é pensar em cidade, né? Uhum. Em ser essa pessoa que resolve, que tem soluções tecnológicas para os problemas mais simples aos mais
complicados. Então, assim, eu vivo arquitetura hoje, né? Depois que eu me formei, eu dentro da faculdade, eu sempre gostei dessa parte acadêmica. Então, eu era monitora, eu fazia pesquisa. Uhum. Aí, terminei o curso de graduação, fui para o mestrado. Aí, do mestrado, falo que meu curso de espera marido, o pessoal falava que tinha um curso de decoração. Já ouviu falar isso? Já. É curso de espera marido. Meu marido, o Roberto, na época, ele estava na residência, e aí eu tinha que esperar ele formar para ver para onde que a gente ia casar, ia mudar, né? Para onde que a gente ia. Eu falei, então vou fazer doutorado, não estou fazendo nada. Boa. Mas, Então, o mestrado e doutorado, eles vieram antes da docência, ou logo você já não, começou a docência lá? não, eu comecei a docência aqui. Eu sou uma das fundadoras do curso de arquitetura do Unileste. Sim. Então, em 2004, eu vim para cá dar aula. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu fazia o mestrado lá na UFMG, na Escola de Engenharia, e eu vim. Eu dava aula aqui 2 dias, voltava Entendi. para lá, então eu ficava indo e vindo, assim. Eu fiquei, acho que uns 5 anos nesse esquema. Depois eu fui contratada como arquiteta do Unileste, na época estava construindo o campus do Bom Retiro, então fui Uhum. responsável por aquele campus lá. E aí depois, né, quando aí eu me casei morando, vindo aqui durante a semana, voltando para Belo Horizonte nos finais de semana. E aí, quando o Roberto terminou a residência, eu falei, vamos embora para o Vale do Aço, porque é um lugar bom para morar, né? Uhum. Eu já tenho meu trabalho lá, um trabalho que eu gosto, assim, sempre amei dar aula, foi uma coisa que eu achei que eu ia me aposentar. Talvez uma hora dessas, assim, 25 anos não é assim que é? É, De docência, contribuição e... de docência, aposenta, né? Mas aí eu mudei o caminho, assim, no meio do E processo. como é que foi essa mudança, assim? Foi uma decisão, foi uma oportunidade? O que que te levou aí a falar assim, vou empreender? Então, eu sou uma pessoa, eu percebo uma coisa, assim, depois de muito tempo eu percebi que eu sou uma pessoa que eu sou estimulada pelo conhecimento. Então, assim, se eu sinto que eu estou aprendendo no lugar, eu vou ficando. E aquilo ali vai me dando satisfação. É como se estivesse me alimentando ali, eu gosto, Uhum. sabe? Conhecimento É motivação. é uma motivação grande para mim. Então, eu saí da universidade em 2001, em 2004 eu estava dando aula, eu tinha 3 anos de formado. Então, eu falo que eu continuei estudando arquitetura Sim. aqui, porque eu convivi com professores de outras áreas, né? A gente ensinava e as dúvidas faziam a gente aprender, porque era, né, eu tinha muitos alunos mais velhos que eu, né? Os Uhum. alunos eram os arquitetos que trabalhavam aqui, mas não eram arquitetos ainda. Sim, sim. Então, assim, a gente era muito questionado. Então, era uma coisa que me motivava muito. Tá aqui me motivava muito. E depois eu fui ser coordenadora, então trabalhei nessa área de gestão acadêmica, que também era um desafio. Eh, Quando as coisas começaram a se repetir, eu comecei a ficar incomodada, né? Assim, as universidades mudaram um pouco o foco. Eu já tinha casado, Sentimento de estagnação, uma coisa é, assim? é, de estagnação e de, assim, de querer mudar algo e ver que você não consegue mudar aquilo porque Uhum. existe um sistema ali que já Sim, está fechado, né? sim. Então, aquilo ali não estava me deixando feliz, sabe? Eu via que eu ia para lá, falava a mesma coisa, não estava aprendendo. E eu já tinha tido a minha primeira filha, então estava naquela confusão, assim, tentando equilibrar Desafio, né? o primeiro prato pesado que apareceu na minha vida, Complexo. não é? É. Então, eu estava com muita dificuldade de horário, porque como eu não sou daqui, né, não tenho apoio de pai e mãe aqui, Uhum. de família aqui, aí eu optei por parar de dar aula e por um tempo eu fiquei sem saber, assim, o que que eu vou fazer? Eu já tinha um escritório, sabe? Eu tinha alguns sócios arquitetos, cada um de uma área, eu trabalhava com acústica já, mas muito pouco. E como eu tinha muito essa coisa de querer ensinar, querer falar, querer procurar as coisas, eu comecei a fazer vídeos sobre acústica. Ah, legal. Então foi um momento de oportunidades ali que te levou É, a especificar ali a sua área de arquitetura. isso. Eu parei de dar aula, eu continuei no escritório que eu estava, né? Que eu fazia projetos de acústica, eu não Uhum. fazia mais projetos de arquitetura, isso foi uma coisa que eu fui escolhendo assim, um caminho, e eu contratei uma consultoria de uma pessoa que me ajudou a
formatar um novo negócio, né? Ah, Certo. você quer trabalhar com acústica? Então nós vamos correr atrás disso aqui. Então saí desse escritório, montei a Sense, né? Que é o meu escritório até hoje, que é a minha empresa até hoje. E enquanto eu não tinha muito volume de trabalho, eu gerava muito conteúdo. E numa época que não tinha muito conteúdo, Isso era qual ano? 2019, 2018, É, 2018 que eu comecei. É. realmente, você começou cedo na Uhum. rede. E eu estava dando aula, né? Porque eu gostava de É, dar aula, eu continuei dando aula. Só que eu dava aula para tela, assim, né? E aí as pessoas começaram a me procurar. Comecei a ter muita gente me procurava para resolver problemas, assim, né? demanda mesmo começou a É, chegar. é. E é o que me motiva na arquitetura, assim, a gente saber que a gente vai melhorar a vida de alguém. E o meu trabalho, essa minha atuação na área de acústica, ela é visível, assim. A pessoa tem um incômodo com relação ao ruído, quando você vai lá e entra com uma execução de um projeto, né, Uhum, adaptado para aquilo, você vê que a vida dela melhora, né? justamente. Então, assim, o trabalhar com um projeto é uma coisa que cada hora o problema é diferente, né? Sim. Então, eu sou motivada no meu dia a dia por isso, assim, o momento que eu estou trabalhando, eu não consigo pensar em outras coisas, eu estou focada ali, e aquilo me satisfaz muito, assim, ah, nossa, chegou uma situação aqui, uma crítica, né, uma pessoa que tinha um problema sentia dor quando era estimulado por algum tipo de ruído. E a mãe estava desesperada porque ele desenvolveu isso, ele tinha 27 anos, ele precisou ficar dentro de um quarto fechado, isolado, eles já tinham tentado isolar esse quarto do jeito que eles acharam que era, e chegaram em mim. E aí eu falei, nossa, não tem como isolar 100% disso. Então, aquilo ali foi uma situação que nossa, que bacana dar conta. Desafiador, né? Então, todas essas questões do trabalho da acústica são situações que me deixam muito, assim, felizes. Sou muito feliz com o meu trabalho. Bom, isso é ótimo. É bom ouvir isso, sabe? Porque eu também passei por uma situação parecida que era a falta de motivação para continuar fazendo dentro de um sistema que estava num caminho, você estava sendo motivado por desafios, e aí os desafios se cessam e agora vamos regredir, e aí assim, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou só cumprir horário, né? Uhum, Aí eu falei assim, ah, não, isso não é para mim. Eu vou procurar outros desafios, né? E é legal quando você encontra os desafios que te motivam e também te dão prazer, né? Porque às vezes você está num desafio que não é prazeroso. Às vezes você está eu gosto de citar, né? Você é do pedal, né? Como a gente fala, né? Ah, não tem coisa melhor do que você, poxa, faz um pedal, sobe uma serra, no final tá cansado, mas você chega, você tá olhando lá de cima, é. entendeu? Eu tava lá embaixo, entendeu? Aham, Então, exatamente. assim, a sensação é outra. Aquela dor ali, ela é prazerosa por causa do resultado, né? Uhum, E quando não tem o prazer, né, nas dores, né, seja psicológica, seja física, que for, não faz sentido, né? Para que que eu vou, né, ficar desprendendo meu tempo com isso, né? Então, eu acho que é muito bom e é um aprendizado muito importante a gente tentar buscar sempre. Eu falo assim, depois que a gente vai passando a idade, vai chegando, né, a gente vai criando mais discernimento das coisas, o entendimento fica mais claro que às vezes na juventude você não tem, uhum. né? Eu até brinco assim brinco não, falo com o Davi, né? Tentando dar conselhos, né, para um menino de 9 anos. Eu falei assim, você olha para a cara dele assim, e fala assim, ou eu não estou conseguindo expressar, ou ele está assim. E daí, papai? Não está na hora de eu É. fazer isso, né? Então, assim, mas é a nossa vontade, né, de tentar transmitir, né, para ele o melhor caminho, né? É. E isso é desafiador, né? Para filho, não sei como é que você lida lá com os seus, mas assim, o tempo todo você fica ali preocupado de entregar o melhor para ele. E uma parte desse melhor é a sabedoria, é o conhecimento que a gente tem, as experiências que a gente passou, né? Uhum. E eu acho que isso é extremamente importante. Então, assim, eu acho bacana a gente ter, né, essa situação. Você falar que os desafios te motivam e o prazer em resolver problemas dos outros, né? Das outras pessoas. É uma das coisas que me motiva também, entendeu? Ajudar pessoas, né? Uhum. Não é à toa que nós estamos aqui, né? Tentando transmitir sabedoria e conhecimento, né, através das experiências das pessoas, né? É. Isso é É legal. interessante você falar essa coisa de como que a gente passa isso para os filhos, porque eu valorizo muito os meus pais nesse momento, assim, de querer
explicar que você não pode fazer isso assim, se você fizer assim vai dar errado. Quantas vezes você escutou isso? E Uhum, você não deu a mínima. uhum. Nossa, que pai Justamente, chato, nossa, que mãe chata. E agora a gente está no mesmo lugar, né? justamente. E aí, lá atrás eu era assim, não, eu não vou ser uma mãe assim, eu vou ser uma mãe bacana, amiga, meus filhos vão me ouvir. E o que eu vejo hoje, assim, tudo que a gente tenta colocar de cima para baixo, eles têm uma resistência, Uhum, né? Às muito. vezes não escuta aquilo, mas nas pequenas coisas você vê a sementinha sendo plantada, né? Então eu Sim. falo assim, o próprio hoje a gente, né, eu tenho uma relação de pessoas assim, de amigos, de conhecidos. Existem muitas mulheres que não trabalham, ficam por conta de olhar os filhos, né? E é uma opção. Cada um tem a sua opção, Sim. né? Muitas vezes eu me vi dentro dessa coisa do padrão, de você falar assim, eu tenho que seguir isso porque isso é o certo. Será que eu estou fazendo certo de estar pegando o meu tempo que eu estou trabalhando e não dedicar aos meus filhos? Será que eu não tinha que estar me dedicando a eles para que eles sejam pessoas melhores, para que eles possam, né, seguir tudo que eu penso? Eu lembro assim do tempo que o Pedro nasceu, que é o meu segundo filho. Eu fiquei lá, acho que 5 meses, sem trabalhar. Eu era a pessoa mais chata do mundo. Eu falo, gente, o meu assunto é só assim: cocô tá duro, tá mole, Verdade. arrotou, não arrotou. Gente, como assim? Eu não consigo ter conteúdo. Eu não tinha assunto com meu marido, né? Ele chegava em casa e falava, gente, o que está acontecendo no mundo aí fora? Aham. Então, não era. Não, eu era muito feliz, enquanto mãe, de ver que eu estava provendo a vida de uma Sim, sim. pessoa, Te né? entendo. Mas aquilo não me trazia vida, assim, não me deixava ser essa pessoa. Eu acho que hoje eu ensino muito pelo exemplo, sabe? A minha filha mais velha, ela tem 11 anos, a Malu. E ela está num momento que ela está começando a perceber as coisas que eu faço. Então, outro dia eu achei a coisa mais bonitinha do mundo. Ela fez um livro na escola, um projeto que teve lá, um livro, teve que escrever sobre arte, não sei o quê. O que que você gosta na arte? Eu gosto de relacionar os sons com os espaços. Porque a minha mãe trabalha com acústica, eu acho muito legal. Aí eu olhei para ela e falei assim: você nunca falou comigo que você acha isso legal? Que massa. Como que você coloca isso num livro? Nunca falou isso comigo. Ah, mas pô, preciso te falar? Eu acho. Então, assim, por mais que a gente fica tentando falar o que que é certo e o que é errado, às vezes é o exemplo. Eles falam, o Sim. exemplo arrasta, né? E é isso, assim, o fato, às vezes, da gente, muitas pessoas como eu, que dividem a vida, né, entre estar educando e estar num momento de trabalho, às vezes ela pensa que, nossa, eu tô roubando um momento que eu tinha que estar com meu filho, mas eu estou ensinando, né? Justamente. Ensinando que eu preciso correr atrás, né? Que é bom trabalhar. Porque olha que coisa ruim você falar para o seu filho, nossa, eu estou indo trabalhar, estou muito cansado, não sei o É. quê. Não, trabalho é bom, né? A gente está criando uma geração muito complicada, né? Sim. Que é uma Muito geração complicado. que está satisfeita com pouco, né? Eles não, eles, e- eles têm muito mais do que nós Uhum. tivemos, não sei qual que é, né, o seu histórico Com aí certeza. familiar, mas os meus pais não tinham condição de me dar, assim, 1/3 do que eu dou para meus filhos, né? Então, eu sentia que eu tinha que correr para eu dar conta de ter isso. É. E eles não têm por que correr atrás. Então, assim, se eles não têm um exemplo de que trabalhar é uma coisa engrandecedora, né? Trabalhar é sofrido, né? Nossa, meu pai não fica em casa, fica só trabalhando. Então, assim, aquilo é um exemplo negativo, né? A gente tem que trazer um exemplo positivo para eles. Então, eu acho que essa pontadinha de orgulho que eles vão criando, que a gente não percebe, mas que aquilo está sendo construído, vai fazer toda a diferença aí no Sim. futuro, né? É. Esse episódio que você falou é engraçado porque lá em casa, assim, minha esposa, ela trabalha também, né? Trabalha, ela é concursada, trabalha no hospital. E eu falo que você precisa sim ter. Porque, primeiro, uma coisa pra gente não ficar preso naquele mundo de quatro paredes dentro de casa e, como você falou, né? A sua realidade é só ali a fralda, o banho e o menino, enfim. Quando você sai desse ambiente também, você se fortalece, revigora, psicologicamente é bom para você trocar o ambiente, né? Então, assim, dá uma refrigerada e volta, né? Uhum. Então, isso é bom para todo mundo. Eu acho que isso, psicologicamente, para as pessoas é bom, né? Você mudar os ambientes de vez em quando, para você ter, né, tanto as experiências também, quanto essa oportunidade de troca, né? Trazer ali o seu dia a dia.
E eu falo assim, o dia que não tá, que tá em casa, às vezes os meninos fazendo bagunça, férias escolar, e aí você fica assim, o que que eu vou arrumar com esses meninos, né? E ainda tem que dar conta, né, do, É. do trabalho, é desafiador. Mas uma coisa, eu acho que a gente precisa sempre fortalecer, é isso, que igual, meu filho fala, "Pô, mas você trabalha muito." Eu falo assim, sim, mas porque eu trabalho muito para poder te dar essa e essa condição, para você estudar na escola que você tá, para você poder passear, viajar, para você andar no carro com o papai. Senão, não teria tudo isso. Você já imaginou você não ter o ar-condicionado para você dormir? É. É engraçadinho que o Davi, desde o início, ele orava e agradecia pelo ar-condicionado, né? Porque aqui Você é muito calor, impressionou, né? impressionou ele com essa história do ar-condicionado. Não, mas é porque é realmente muito calor, né? Eu acho. Aham. E ele teve algum episódio que ele dormiu sem, não sei se foi na roça, e sentiu muito calor, e tipo assim, ele agradece pelo ar-condicionado. Aham. É isso. São essas coisas que o trabalho vão te possibilitar. Se você não tiver o dar o valor e se encaixar nisso aí, essas coisas podem não existir, né? É. E a gente é uma geração muito culpada, né? Assim, a gente sente essa culpa de não estar 100% presente. E eu fico lembrando, assim, quando eu era criança, meu pai e minha mãe não sentavam comigo para brincar, Muito né? difícil. Não tinha esse tipo Não. de entendimento, assim, de que você tem que dedicar um tempo ao seu filho. Eles tocavam a vida e a gente seguia atrás, Uhum. né? Hoje em dia eu falo assim, a gente vai sair, aí os meninos, mas onde que nós vamos? O que que nós vamos fazer lá? Quanto tempo nós vamos ficar? Ah, deixa eu te falar. Eu não quero ir. Deixa eu te falar. Eu não vou, eu não gosto. Deixa eu te falar uma Que bom coisa. que é Quando tudo eu era igual. criança, o meu pai nem me falava onde eu estava indo, entro dentro do carro e pronto, né? É. Que horas vai embora? Não sei. Então, assim, a gente sente muita culpa com tudo, né? A mulher mais ainda, assim, a mulher sente culpada porque está indo trabalhar, né? Ela tem que justificar com quem os filhos dela ficam enquanto ela está trabalhando. Então, assim, é, é, é muita coisa que vai deixando a gente assim com obrigações, né? A gente Uhum. vai criando obrigações em cima disso. E aí essa geração que a gente vê que se a gente fortalece essa culpa, né? Se a gente não, peraí, eu realmente tenho que dar tudo pro meu filho, eu realmente tenho que fazer tudo por eles aí. Eu estou criando, nós estamos gerando um futuro aí complicado, né? Porque essas E- pessoas vão cuidar da gente quando nós tivermos idosos, né? É. E quem eles serão? Porque eles têm tudo na mão, eles não têm por que estudar mais, não têm por que buscar ter mais, assim, capacidade técnica. O mínimo tá bom, Pois né? é, aí assim, eu fico numa reflexão profunda nisso que você está falando, que é o que eu penso, gente, e agora? Porque era diferente. A nossa realidade era outra, a gente não tinha, né, a tecnologia, internet, rede social. Hoje os meninos já nascem, minha menina de 2 anos, a tela, se está passando um pular, ela já sabe onde que é o pular, entendeu? Vai lá na televisão e quer clicar, entendeu? Então, assim, eu acho que é um desafio grande porque a realidade é outra também pra gente. E aí, como a gente não sabe, né, como será no futuro, a gente sempre vai ficar apreensivo, né? Como que vai ser lá na frente? Uhum. Essa chave vai virar também pra eles, assim como virou pra gente, né, nesse entendimento de que antes falava pro meu bem e agora eu sei o quão bem isso me faz, né? Ter aqueles ensinamentos que os meus pais deixaram. Às vezes não foi dado valor no tempo correto, mas agora eu sei o valor que tem. É. E aí você fica assim, será que vai ser só desse jeito também? Ou se eu vou ter um desafio ainda maior? Uhum. Então, aí realmente gera um pouco de culpa. E o que você falou ali também eu acho super interessante que para a mulher deve ser mais desafiador por causa de papéis, né? Entende-se que o cuidar dos filhos ali é responsabilidade maior da mãe. Uhum. E aí você ter que, vou ter que procurar alguém para ficar com meu filho, tem que ficar justificando que eu estou aqui trabalhando para É. ou tomar a decisão se eu trabalho e pago uma babá ou se eu fico em casa, Uhum. enfim. Então assim, às vezes, para as mulheres, eu sinto, né, que existe um nível de dificuldade ainda maior mesmo, né? A É. sociedade cobra muito isso, né? Não sei se... Eles falam que é a carga mental das mulheres, né? Porque a mulher está o tempo inteiro pensando se está tudo bem, organizando. Ela tá aqui, eu estou aqui, mas eu sei o que, que meus meninos estão fazendo lá em casa. Eu acho que o Beto não sabe o que, que eles estão fazendo em casa. Aí, Beto, ó, fica a Não é? dica. Tem que ajustar isso aí. Eu tenho eu sou conselheira do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, então uma Uhum. vez no mês eu vou para Belo Horizonte para as reuniões do conselho. E aí é o caos, né? Porque assim, eu saio de casa, tenho que deixar os meninos, eles têm que fazer tarefa, eles têm que ir para as atividades, eles têm.
Então, eu fico de lá, às vezes eu estou numa reunião, assim, vários homens na mesa comigo, assim, das comissões, eu falo assim, eu acabei de pedir a carne que eles vão comer lá em Patinga, tá? Então, assim, eu não estou Ainda. prestando atenção aqui, é porque eu estou terminando de fazer a solicitação no açougue, estou terminando de comprar carne aqui. Ah, Então, a gente fica o tempo inteiro alerta, né? Eu acho sim. que o estado de alerta é que gera muito cansaço nas mulheres, né? E muita sobrecarga. E aí nós estamos falando muito de filho, mas aí tem a casa também, né? A casa tem que funcionar, aquilo estragou, quem tem que chamar uma pessoa para consertar. Então, assim, eu acho que a mulher tem essa facilidade que é um problema para ela hoje. Que é a facilidade de ter vários papéis ao mesmo tempo, né? Ter várias atividades acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso cansa, né? Porque isso você não tem um momento zero. Né? É. Você está falando do pedal, final de semana, às vezes eu e o Beto, a gente vai andar de bicicleta. Semana passada a gente ficou 3 horas, fomos lá, andamos 50 quilômetros, fomos voltando. Eu estava pedalando, pensando, chegar em casa, qual que vai ser o almoço, como é que nós vamos Não fazer? desligou. Porque é isso, a gente fica o tempo inteiro, né? É. E é o exercício de estar presente, né? Se eu estou lá pensando o que é que eu vou fazer quando eu chegar em casa, é porque eu estou focada no futuro, eu não estou focada no presente. Sim, Né? Então, verdade. assim, eu acho que o segredo para você ficar bem é você ficar no presente. Porque você não tem o futuro nem o Uhum. passado, você só tem o presente. É, Né? E é até uma contradição, né? Porque você fala de investimento, de pensar no futuro. pensar no futuro. E se você só foca no futuro, isso é um dilema que eu tenho lá em casa, assim. Se a gente fica muito nessa coisa do futuro, a gente vive tenso o presente. Eu penso isso, assim. Até nessa questão de investimento, né? O Beto é muito preocupado com isso, assim. Não é que ele é preocupado, ele é uma pessoa muito controlada. Então, Uhum. você conhece, ele sabe, ele quer saber onde ele vai estar daqui não sei quanto tempo. O que é se o dinheiro está dando certo, se o que ele está fazendo está dando certo, se o trabalho vai render aquilo. E, às vezes, isso não deixa a gente relaxar no presente. Então, Entendi. eu acho que um pouco de chutar o balde é bom também, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, assim. Olha, eu tô pensando lá na frente, mas eu tenho que viver aqui agora, senão eu estou perdendo, né? Eu Uhum. vou estar perdendo essa presença que eu preciso É. aqui. Não, é legal você falar, assim, eu dou mentoria também, né? E é, eu foco. Se você está no mercado financeiro, e aí o processo é vender finanças, é vender o futuro, né? O processo é isso, né? Sem romantismo algum. E eu falo sempre, né, para os meus alunos na mentoria, eu falo, gente, é o seguinte, nós vamos sim olhar para o futuro. Nós temos que planejar. Eu tenho que pensar que o futuro a Deus pertence, mas seria imprudente eu chegar lá e passar necessidade. Imagina a situação no país que você vive, todas as condições, se você não se preparar para isso. Mas meu objetivo aqui não é que você deixe de viver agora para preparar o seu futuro. Não, eu quero que você organize sua vida agora para que o seu futuro seja mais tranquilo. Uhum, Mas, inevitavelmente, né, é o que você falou, se eu estou vivendo, se eu não estou vivendo o presente, ou estou com a cabeça no passado, alguma coisa que aconteceu, que me perturba até hoje, ou alguma coisa que eu ainda não sei o que vai acontecer, e o presente, de fato, às vezes a gente não vive, aquele momento ali do desligar, agora estou fazendo, brincando, né, uhum, sentar. É, e aí eu foco sempre na conversa, e é o que eu divulgo também nas redes. Gente, quanto antes você começar, menos essa dor de cabeça e essa preocupação você vai ter. uhum, Agora, em contraponto a isso, o que eu encontro de pessoas que me procuram, que estão em situação precária financeira, de dívidas e tudo mais, e pedindo socorro, esse cara não tem presente, não tem passado, não tem futuro. Então ele precisa, sim, né, uma organização de ideias ali para suas finanças, para que ele ache um caminho, né? Então você vai encontrar diversas situações, né, diversas cabeças, mas o que você falou é importante. Eu acho que tentar buscar, e aí para mim eu já tiro de lição de hoje aqui, é sentar, né, desligar. Eu acho que vou fazer o teste de tirar os avisos. Sério, porque assim, vamos experimentar assim, não estar tão ativo. A minha esposa me cobra muito isso. Não, você é muito imediatista, o pessoal manda mensagem, você já está respondendo. Aí, não é para todo mundo, mas eu tenho os casos que eu tenho que fazer isso.
Aí eu falei assim, não, mas você não tem horário para trabalhar? Uhum. Senão não faz sentido. 10 horas da noite você está Exatamente. resolvendo a vida dos outros, entendeu? E a sua, né? E seus Uhum. filhos? E ela Uhum. está coberta de razão. Ela está com razão. Então é uma organização pessoal que eu tenho que ter. É. Né? Então, assim, eu tenho que aprender e tenho que me organizar e fazer. Por isso que eu fico perguntando qual que é o superpoder para eu poder. Qual que é o segredo, né? Para eu poder aprender e tentar praticar. Né? Porque eu acho que o grande desafio do dia a dia é isso aí que você falou. E a gente está centrado e focado no que a gente está fazendo naquele momento. Né? Você citou aí o pedal, né? Falei assim, e aí? O que que vocês fazem? O que que você faz hoje para dar uma desligada? Né? Assim, é, além do ciclismo, tem algum outro hobby que vocês gostam de fazer? Tem alguma coisa que te faz sair, né, desse estado de preocupação o tempo todo? Você Eu dá gosto uma de desligada? viajar. Viajar é bom, né? Viajar é um momento que eu realmente não consigo pensar em outras coisas, assim. Eu acho que eh, essa minha formação de arquiteta, ela faz a viagem ser uma coisa, assim, muito prazerosa, sabe? Porque as coisas que a gente estuda, eu gosto muito de história, Uhum, então eu gosto muito de viajar para lugares que eu vou aprender alguma coisa ali, né? Que eu vou sim. viver alguma coisa ali. Então, assim, eu já tive outros hobbies, assim, já fiz balé, já, já joguei tênis, e eu parei todos esses hobbies no momento que eles começaram a virar obrigação para mim. Sim. Eu fazia aula de balé e de repente nós começamos a participar da apresentação. E aquilo começou a ficar estressante. Eu falei, não, peraí, deixou de ser hobby, Virou obrigação, virou né? obrigação. Eu fazia tênis, de repente virou uma pressão, porque tem que participar do torneio. Por que você não foi no torneio? Não, peraí. Eu vim aqui para. Era um momento que eu tinha que, se eu pensasse em outra coisa, ia dar tudo errado. Eu tinha que estar Uhum, concentrado ali. Né? Então, eu tenho muito isso. Assim, quando a coisa começa a entrar na. Nossa, eu tenho que resolver isso. Nossa, eu tenho que participar disso. Não, peraí, não é mais hobby. Né? Deixou de ser hobby, porque eu não estou mais relaxando com isso. sim. Tá criando uma outra preocupação. Mais uma preocupação, justamente, É, de todas as que a gente já tem, né? exatamente. Então, acho que pedalar é legal, porque nós estamos falando muito de estar com os filhos, mas também tem que estar em casal, né? Sim, Quando a gente tem filho é muito difícil isso, porque verdade. os filhos te absorvem, né? O tempo. Uhum. É, É uma obrigação que você não tem como fugir dela. não tem como fugir É. dela. E ela é igual o telefone, a notificação, é o tempo todo, é 10 horas da noite, Isso. Essa né? não tem como. E você ter esse momento só seu para conversar é difícil, né? Às vezes você quer só conversar, assim. Lá em casa é assim, a gente senta para jantar, não consegue terminar uma frase. Toda hora um menino entra no meio, Uhum. fala uma coisa, fala outra, pede isso. Então, assim, essa coisa de andar de bicicleta tem a ver com isso, sabe? De estar um momento que tá só os dois, assim. Legal, muito É um bom. momento nosso. Assim. Às vezes a gente não dá para conversar andando de bicicleta, né? É, Mas tem uma paradinha que você vê que aquele ruído constante na cabeça acaba, assim, né? sim, Então e é uma coisa também que não é. Se você deixar, você não faz, né? Se você não se concentrar naquilo, olha, eu preciso marcar esse dia para fazer isso. Você vai deixar o fluxo correr, né? A coisa correr ali, e quando você vê, você não tem mais um momento de casal, né? Um momento que você vai conversar, vai estar só você e ele, assim. Então, eu acho que é uma outra coisa, é um prato que você tem que equilibrar ali, senão a sim. coisa, né, Ó, não lá em fica casa boa, né? a gente tenta policiar isso muito, sabe? Então, a gente gosta muito de viajar também. Viagem tá no programa, no orçamento, tá em tudo. E aí, o mais legal da viagem, assim, no meu pensamento, é o planejamento. Se ali vou escolher o lugar, onde que eu vou, quais os Também lugares que a gente acho. vai visitar. Você falou de uma viagem cultural, eu fiz, né, a gente foi para Barcelona ano passado, foi uma viagem que eu brinco que foi do meu cunhado. Aí, ultimamente está indo na viagem dos amigos, sabe? E ele dava aula e gostava, né, gosta muito dessa parte. A gente foi ver toda a arquitetura de Gaudí na Espanha e fomos visitar. E para mim foi ótimo, porque ele sabia tudo, sabia os E aí você foi lugares. E aprendendo, eu né? fui aprendendo, assim, eu conhecia Gaudí, mas assim, não na profundidade, Aham. né, que ele trouxe, dos lugares que a gente visitou ali. Foi muito bom, sabe? Uma experiência muito boa. Acho que enriquece culturalmente. Você vê outras realidades, o universo é diferente nesse contexto, sabe? Uhum. Então, assim, ó, é uma viagem cultural que vale a pena, sabe? E arquitetura, então,
eu particularmente gosto demais de sair desse modelo que a gente está e você cai numa outra região com É. outra arquitetura e tudo diferente. É esplendoroso, sabe? Você vê É. assim E eu falo assim, tantas a obras. magia da arquitetura é que ela conta a história dos lugares, né? Então, Sim, assim, você vai para a Europa, conhecer a Europa para ver arquitetura. sim. No final das contas, você está É, vendo arquitetura, né? Você está vendo justamente. como os povos lá de 1800 construíam, por que que a casa era daquele jeito. Então, tudo tem a ver com essa lógica de construção da humanidade, né? Então, isso é uma coisa que eu acho fantástica, assim, sou É, impressionada. é uma experiência muito bom, muito boa. Até brinca, a gente foi em Roma e, tipo assim, cada esquina você tropeçava, né, há milênios atrás. E você É. ficava assim, gente, como é que são as coisas, né? E como que as coisas se resolviam. Você aprende muito, eu acho muito enriquecedor. E também aproveita muito, descansa muito, vai para uma boa praia, vai para um lugar assim, Uhum. curtir só a natureza. São momentos bons. Mas além de fazer os de casal, a gente tem que fazer os de criança, dos filhos, É, né? Então, assim, lá em é, casa é assim, uma viagem com os filhos, uma viagem de casal. A gente vai é. se organizando, É sabe? isso mesmo. Lá em casa é assim também. Tenta encaixar. À medida que eles vão crescendo, vai ficando mais fácil, né? Uhum. Ou mais difícil, não sei, né? Eu acho mais difícil, porque aí tem um que gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. Meus filhos pediram de férias, Hum. pedido de passeio de férias foi ficar em casa. Ah, não, você tá brincando. Não, eu falei, pelo amor de Deus, vocês não são meus filhos, não. Não tem condição um negócio desse, não. Nossa, não Então, pode dar nós essa ideia estamos. pro meu filho, ele vai querer Eu não também. estou aguentando mais. Faltam 15 dias para voltar às aulas. Eles estão em casa desde depois do Natal, porque a gente, né, viajou Aham. para o Natal e voltou para cá. Eles estão, assim, se esbaldando dentro de casa. Né? Então, é engraçado isso, porque olha que interessante. O que a gente acha que é bom para o outro, Uhum. talvez não seja o que o outro espera, Sim, né? tem Eu muito acho que eu isso. estou arrasando, viajando para tudo quanto é lugar, carregando o menino para, né, conhecer vários lugares aí, mas o que eles querem é ficar quieto, É, né? Eles querem a rotina da casa sem a aula, que eles não vivenciam isso. Ou eles estão na escola, ou eles estão passeando, ou estão sim. visitando parente, né? Então, a primeira vez desse ano foi isso aí. Não teve viagem em janeiro. Eles querem ficar em casa. Estão lá em casa. E aí eu falo, não, vamos para o clube. Não, a gente quer ficar em casa. Ah, lá em casa o Davi é muito caseiro. Ele gosta demais de não fazer nada, é só ficar em casa. Mesmo que você tire a tela, né, que tem os horários de fazer, não, ele pega o livro, vai ler, vai pro quarto, ele lê, já leu uns livros repetidamente, vai ler de novo, não tem problema, mas ficando em casa ele está satisfeito. Né? É, Assim, é o ponto de extremo, porque se eu pudesse estar fora de casa nesse é. aspecto, né, de aproveitar, seria melhor, né? E ele não. O que eu coloquei como condição para ficar em casa foi exatamente essa, assim, vai seguir o tempo de tela normal, né? Porque o que eles querem é ficar em casa se esbaldando em computador, em Justamente, celular, eu em já, joguinho, mas o interessante é isso, você vê que se eles são impedidos de fazer isso, eles têm que se virar, sim, né? E esse ócio não existe mais no dia a dia, não existe pra gente, não existe para eles, a gente não fica à toa, né? Então, assim, o que que você faz com o o grande ócio? problema, né? É, Pô, se a gente viajava, ia pra praia com os pais, né, de carro, 4, 5 horas de viagem ou mais, enfim, e aí você ficava vendo as árvores, contando uhum, carro. Hoje você uhum, tem que ter uma musiquinha, ligar um vídeo, é. porque senão não consegue, não tem paz, entendeu? E o que você falou, o tempo de ócio, eles não sabem o que é, né? E é o que você falou, a gente também não, Não, né? a gente não. O ócio criativo, que é uma coisa muito boa, muitas das vezes, né? A gente perdeu isso um pouco, né? E você fala assim, cara, eu ficar em casa sem fazer nada, sei lá, uma noite, uma tarde, eu realmente acho que não consigo mais pensar que é possível fazer isso. Uhum. Sempre vai ter uma demanda, sempre tem alguma coisa É, para fazer. É uma construção que o mundo trouxe e que a gente aderiu, né? é. Porque eu acho que é difícil falar assim, eu não vou fazer, eu não quero fazer, querer, mas assim, eu não vou fazer. Você sempre vai sentir na obrigação, né, de estar Uhum. fazendo alguma coisa. Igual férias, assim, quando eu trabalhava, né, CLT e tal, você fala assim, 30 dias, nunca tirei 30 dias de férias. Fica imaginando, o que que eu vou fazer em 30 dias? Né, você vai tirar a viagem uma semana, 15 dias, mas e depois, né? Uhum. Então, realmente é desafiador, né? Hoje, como empreendedor, você tira férias, né, leva um bocado de trabalho, resolve no meio do caminho e vai, né, contornando a situação. Na verdade, quando você está de férias, você está organizando as coisas, né? É, Você tipo, faz o que não dá para fazer enquanto você está trabalhando. é, Organiza
o trabalho, né? Ver o que Isso. aconteceu durante o ano. Eu fico fazendo isso. E é uma coisa que me faz bem pra caramba, assim. Sentir que a vida está organizada. Porque quando você vai tocando o barco, né? Do jeito que a demanda vai vindo, tem que resolver isso, deixa eu ir. E não tem, eu acho que quando você não tem a base organizada, Uhum, você tem você não fica nem bem com você mesmo, né? verdade. E aí, Verdade. quando você tem, assim, você tem esse momento de, peraí, deixa eu arrumar essa bagunça, né? Eu acho que isso faz bem para todo mundo, assim. Tem teoria sobre isso, né? Quando Sim. fala assim, deixa o seu guarda-roupa organizado que a sua vida vai melhorar, É. né? E Na você verdade, falou do. é você ter uma vida organizada, né? Sim. E eu boto muito nessa tecla. Eu, assim, eu aprendi a ser organizado com minha esposa. Depois que eu casei, foi na marra, né? Porque meu guarda-roupa era a cama, né? Coisas de adolescente, você vai levando pra dentro de casa, né? E aí melhorou bastante, eu acho que. Mas mesmo assim, às vezes você abre a gaveta, tá desorganizado, você não acha as coisas. Uhum, A sua vida, se estiver desorganizada, você não vai achar os caminhos, é. não vai achar as soluções. E é isso que você falou mesmo. Eu acredito muito nisso, sabe? E a questão espiritual, ô Dani, como é que é isso pra você, assim? Tem alguma coisa que você também dedica tempo, né, para a espiritualidade? Isso te traz alguma reflexão também ou não? Como é que você coloca isso no seu dia a dia? Então, eu sou de uma família católica, né? Minha família, assim, minha avó, meu bisavó, todo mundo era muito ativo dentro da igreja católica e eu vim Uhum. com essa bagagem, assim, né? Assim, hoje a gente pratica, até mais do que quando eu era criança, assim, porque eu vejo Bom. que para a família isso é importante, né? Ter esse lugar, né? Esse momento, assim, da igreja, de estar todo mundo junto, Uhum. de ter essa rotina. Domingo é o dia de ir à missa, é o dia de estar na igreja, né? Então eu senti mais essa conexão depois que eu tive filho. Eu fazia muito por obrigação antes, Uhum. né? Nós católicos temos muitos os ritos, né? Sim. E aí a gente cumpre muito essa questão do rito. E aí quando eu percebi, né, a questão da família, da união da família, dos comportamentos familiares, onde a gente vai enquanto família. Para mim e para eles, eu acho que a religião ela é esse ponto de conexão, né? A Malu, a minha filha mais velha, ela é super, assim, envolvida com a questão da igreja, né? Ela serve na missa, né? Ela é coroinha, ela Uhum. participa o mais novo é meio esculachado, mas ele já entendeu que ele que aquilo ali é um lugar bom para ele, né? Sim. Mas é esse centro, né? Acho que a religiosidade é o centro. E eu acho que a questão da religião, ela é muito mais do que você praticar uma religião, é você agir de uma maneira correta, Sim. né? O cristianismo, ele é isso, né? Assim, não fazer com o outro que você não quer que faça com você. E a gente vê tanta gente praticando religião, né? Uhum. Indo participar de momentos religiosos, mas que por trás ele não se comporta como cristão. Então, eu acho Não que traz os esse valores do cristianismo para a vida, né? exatamente. Eu acho que isso é o centro da vida da gente, é isso, é a gente seguir esses valores cristãos. Senão você não tem muito sentido no que você está fazendo, o que você está buscando, né? Se você não tem um certo e o errado, que traz isso para a gente é a religião, que trouxe isso para a humanidade é a religião. Né? Aí eu, Então, eu bato muito nessa tecla, assim, né? Em casa, com a família, nos meus convívios profissionais, né? Você sabe que dentro desse meio profissional, às vezes tem muita situação que você fala, peraí, isso aqui não está certo, sim. né? Não é legal. O que está acontecendo aqui não faz parte dos meus preceitos de cristãos, assim, né? Então, não. Então, acho que a religião, ela entra muito, né? A espiritualidade, ela entra muito nesse centramento, assim, o que é o certo, o que é o errado, né? Até onde eu posso ir que eu não vou prejudicar o outro, como eu posso ajudar o outro com o que eu faço, né? Quando a gente fala assim, da profissão que você gosta, sente que está melhorando a vida do Uhum. outro, isso aí um conceito que a gente tem, né? Que a gente precisa fazer Sim, o bem para o outro, né? E justamente. se está trazendo bem, é porque esse conceito tá bem enraizado, né? Do Sim. que a gente tem de felicidade. Acho que os valores cristãos, eles fazem um verdadeiro bem para a humanidade, né? Se a gente conseguisse imputar a todos, pelo menos os valores, né? Uhum, Não estou falando de crença nem nada, mas só tem valores positivos que são bons para a sociedade, para o convívio, para as pessoas, né?
E muitas das vezes é o que você falou, às vezes a falta disso, eu falo assim que a importância disso até dentro de casa, né? A minha preocupação em, né, colocar os filhos nesse meio para eles aprenderem o quanto antes, para que isso esteja regado cada vez mais na vida deles, na consciência deles, para que esses valores não se percam, né? Porque infelizmente como se diz, há de tudo na vida se ver, né? Cada vez mais complicado e, se nós não nos prepararmos e não prepararmos os nossos filhos, né, para essas coisas ao ponto que eles tenham discernimento, a sabedoria, de acordo com o valor que ele aprendeu, é, a perdição está logo ali. É. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu pergunto muito porque uma das questões que a gente tem de desafio, né, de centrar, de organizar as coisas, a mente e tudo mais, e muitas pessoas voltam para a espiritualidade, né? É momento de paz ali, de conversa com Deus, ou seja, de meditação, né? Cada um dentro do seu contexto. Tem aqueles que, né, vão pro pedal para poder, né, suar e ali falar com Deus lá em cima e tal. Então tem tudo isso, né? Eu acho que isso ajuda, fortalece as pessoas, o psicológico, né, de cada um para poder, né, sei lá, superar, né, essas adversidades que a vida tem trazido de forma cada vez mais diferente, né? É. Tem que superar tudo isso. É. Eu assim, nessas minhas buscas de ter um momento meu, eu já fiz um retiro do silêncio. Ah, Então, é? então entrei fui para um sítio e ficamos lá um final de semana inteiro sem abrir a boca, assim, silêncio total. E eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, minha cabeça é muito barulhenta. Até música eu escuto aqui, tocando música. Boa. Verdade. Mas é isso, assim, eu acho que a questão da espiritualidade é esse momento de você silenciar, né? Silenciar a mente, né? Quando tudo cala, o que que vem? Se a gente não dá essa oportunidade, a gente não sabe nem o que que vem quando tudo cala. Justamente. É pra você ouvir a sua consciência ali, né? É, O que realmente está acontecendo dentro de é. você. Legal, um retiro interessante, né? Bom, eu queria, já que a gente citou algumas coisas aqui sobre essa parte também de família, futuro e tudo mais, eu queria entender um pouco como é que é o seu pensamento sobre dinheiro. Eu já entendi que o presente precisa ser vivido, mas como é que você enxerga, né, a questão sobre a organização das finanças, o que que ela pode trazer para você, se isso é uma coisa que faz sentido ou não, como é que você pensa sobre a parte financeira? Então, quando eu penso nessa parte financeira, eu penso na mesma forma que eu penso assim, nessa organização da vida, né? Uhum. Se você tem as suas finanças organizadas, parece que as coisas vão fluir melhor, Sim, né? com certeza. Não, você pode estar organizado para saber que você não está bem, mas se você entender que você não está bem, que você precisa correr atrás, é mais fácil. Acho que as coisas vão fluir melhor, né? Então, eu não sou uma pessoa que eu acho até ruim falar isso, mas eu não trabalho para ganhar dinheiro. Uhum. Eu estou falando que eu gosto muito do que eu faço, porque eu realmente gosto. Mas eu não posso tomar prejuízo com o meu trabalho, Sim. né? Então, Porque pagar para trabalhar não dá. não dá. Então, ele tem que sustentar o que eu gosto de fazer, que Sim. é esse trabalho, e ele tem que me dar um retorno, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar para ter uma vida, uma vida que não te dê dificuldades, né? A família que eu vim é uma família que meu pai era assalariado, ele contava assim, né, o que ia gastar, o que não ia, né? A gente ia no supermercado uma vez no mês. Então, eu Uhum. sei que é faltar dinheiro. Não, nunca passamos muita dificuldade, mas não tinha nada sobrando, né? Então, hoje eu valorizo muito essa vida que eu tenho, assim, que eu realmente não tenho que me preocupar de que vai faltar o dinheiro. Graças a Deus, o trabalho do meu marido, né, faz Uhum. isso com a gente. E o que eu começo a pensar, né, daqui a 2 anos eu vou fazer 50 anos. Eu não, será que eu vou conseguir trabalhar para sempre? Porque se deixar, o mestre maior da arquitetura, o Niemeyer, morreu Uhum. com 110 anos quase, Foi. 107, eu É. acho, né? E trabalhando, deixou o projeto aí fazendo. Então, assim, meu sonho é continuar trabalhando até assim, Não se vê parando de trabalhar, é não me isso. vejo, Essa não história me de vejo. aposentar É, não está no roteiro. mas eu quero escolher o que eu faço. Perfeito. É Então, isso aí. assim, não quero.
ter que aceitar todos os tipos de trabalho, porque eu tenho que pagar contas. Uhum. Né? Então, eu acho que eu vejo essa questão financeira assim, de conseguir me organizar de forma que as coisas fiquem ajustadas, para que eu não precise ter que ficar correndo tanto atrás de trabalho para sustentar aquele próprio trabalho e aquela vida, né? Porque assim, é fácil falar, não estou ligando para dinheiro, mas eu preciso dele para movimentar a vida. Sim, Nós precisamos dele para movimentar a vida, né? Para conseguir dar escola, para conseguir ter lazer, para conseguir um mínimo. E é caro, né? Assim, se você colocar tudo na ponta do lápis, é caríssimo manter uma sim. vida, né, de uma família normal, uma família pequena, né? Então, acho que o dinheiro ele serve para manter esse presente, né? E prospectar o que que você vai ser no futuro, assim. Quando os filhos saírem de casa, será que eles vão dar conta de se manter? Né? A ideia é que eles deem conta de se manter com o estudo deles, não com o Sim. dinheiro que eu vou deixar para eles. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, assim. Eu não, lá em casa a gente não tem esse pensamento de que vamos criar, adquirir bens para deixar para os Transmitir filhos. herança. O que eu penso é que eles têm que ter a herança deles eu preciso estudar, eu preciso ser capaz de me manter. É isso. Então, assim, o investimento que se faz é o investimento na formação deles, Sim, perfeito. É isso né? aí. E nessa consciência de que eles têm isso para usar. Não Uhum. só, não quero estudar, não quero continuar, não quero seguir essa carreira, né? Dá valor para esse tipo de coisa. E o dinheiro para que a gente tenha uma vida do jeito que ela é hoje. Entende? Eu não penso assim, preciso ser milionária. Eu acho que quando você tem muito dinheiro, você tem problema. Sim. As coisas começam a ficar muito Problema complexas. todo mundo tem. O milionário É, também tem também problema, tem, né? com certeza. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa hoje que eu agradeço muito a Deus, porque eu acho que tudo que eu pensei que eu ia ter um dia na vida, eu tenho. Eu quero ter um trabalho assim, eu tenho. Eu quero ter uma família assim, eu tenho. Assim, eu acho que a gente vai jogando aquilo para o universo, vai trabalhando em prol daquilo, e a gente tem que ter esse momento de gratidão, de parar e falar assim: olha, o que que eu tenho até hoje. Uhum. Não estou falando que eu tenho a melhor vida do mundo. Talvez outra pessoa vai me olhar e falar assim: nossa, mas tá sonhando baixo demais. Mas eu sou satisfeita com o que eu tenho. Então, eu quero continuar tendo essa vida, né? Assim, não quero ter que passar dificuldade, correr atrás de coisas que eu não estava fazendo mais e organizar a minha vida financeira para que eu tenha para esse futuro que é o presente de hoje, Uhum. né? Não, perfeito. Assim, a analogia é impecável. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente estava discutindo aqui anteriormente, que assim, a rede social, né, é aquela vitrine que você, tem que ser milionário, tem que ser, né, tem que ter carro de luxo, viagem de luxo, né, barco, não sei o quê, coisas que te vendem, né? Uhum, E, cara, não tem satisfação melhor do que você poder, né, eu acho, nessa sua fala, né, de que você está vivendo numa condição que é saudável, você consegue fazer as coisas que você quer, você consegue ter os planejamentos, consegue dar a melhor educação para o seu filho, né? Então, uma coisa que eu penso também é isso, eu não quero, e eu vivencio isso, né? É, o que eu puder fazer para eles, eu vou fazer, né? Mas eles vão ter que crescer com a consciência de que, assim como meu pai, né, se esforçou para me entregar, olha, tá aqui seu diploma, agora, meu filho, vamos, né, movimentar aí, né, fazer alguma coisa. Se tivesse oportunidade, precisasse de me ajudar em alguma coisa, eu acho que ele ajudaria sim, né, dentro das condições dele. Mas eu entendi que eu precisava de movimentar com as minhas próprias pernas. uhum, E aí é o ensinamento que eu quero transmitir para eles. Então, assim, eu vou te levar até aqui, vou te dar condição, as ferramentas estão aqui, agora vamos trabalhar, né? E aquilo tudo que nós estamos construindo junto, falando financeiramente mesmo, eu e minha esposa, é para que a gente de fato, porque o filho vai embora, né? Eu fui, né? Eu falo assim, os filhos vão, vai ficar só nós dois. uhum, Se a gente não tiver preparado psicologicamente, financeiramente nesse aspecto, vamos ficar, né, para a gente aproveitar melhor, poder escolher melhor aquilo que você vai fazer, a gente vai ficar sempre refém do trabalho, trabalho, trabalho. uhum. Eu falo assim, nós estamos na idade produtiva, então é hora de fazer riqueza, né? Literalmente, o dinheiro. Agora, para a gente poder usar,
Né? Então, assim, eu não sou do tipo que não viaje, esquece viagem internacional, você não pode, entendeu? Não, você pode colocar no seu orçamento, dentro do seu planejamento. Uhum. Se isso é um desejo, se você já tem condição, vamos fazer. Mas nunca esqueça do amanhã. Tem que ter parcelinha dele lá, Não entendeu? pode chutar o balde, Não né? pode. Tipo assim, vou viver tudo que eu tenho para viver agora, amanhã É, eu penso depois, né? aí eu acho que isso seria irracional, entendeu? Uhum. A gente não olhar para o futuro nesse contexto de Irresponsável preparar. até, né? Você tem Irresponsável. que ter essa, É. essa responsabilidade no pensamento, né? Sim, que assim, é o que você falou, eu quero ter a condição. Minha esposa brinca, olha, não precisa aumentar, mas não diminui não, né? Tipo assim, Aham. vamos continuar desse jeito aqui, É. trabalhando e construindo isso juntos. E é muito bom, muito prazeroso você poder fazer isso. Né? Só que quanto antes começar, né, mais fácil fica, né? Uhum. Assim, organizar essas partes, né? E uma coisa que eu acho que pode ser que é legal é isso, você ter esse desejo do que é o ideal para sua vida, o que você gostaria de ter para sua vida, o que você queria ter há 10 anos atrás? Você tem? Porque às vezes hoje a gente pensa assim, o que é o ideal para minha vida hoje? Ai, nossa, todo mundo tem uma lancha, então tem que ter uma lancha. Todo mundo faz 2 viagens internacionais por ano, então tem que fazer. Não, mas o que você pensava que você queria de sua vida há 10 anos Uhum. atrás? Porque eu acho que está virando né, tá subindo Só subir tanto na ali régua, a só subir na régua régua. É, que isso traz a infelicidade para gente. Então, assim, a gente tem que ter. Eu acho que quando você tem consciência de que você está feliz, de que, nossa, é era isso. isso que eu queria, É isso aí. era isso que eu queria. Aí você está vivendo a plenitude da felicidade. Você não está sempre insatisfeito, porque eu tenho que chegar em algum lugar, eu tenho que alcançar aquilo ali, porque agora não está bom. Eu falo muito isso lá com os mentorados, é nesse sentido, que olha que satisfação assim, você não precisa ter, tem milhões de reais no banco. Cara, eu tenho um dinheiro lá e eu posso ficar tranquilo em tal aspecto que, aconteceu alguma coisa aqui desagradável, sei lá, tive um transtorno, precisou de tirar dinheiro. Você tem de onde tirar. Uhum, A situação, eu acho que é desesperadora, seria desesperadora. Falar assim, gente, eu bati o carro, não tem seguro, e agora? O problema não é o meu carro, é o carro que eu bati, entendeu? Quais as situações que você se colocaria, né, e você não olhar assim, para onde que eu vou correr agora? Entendeu? uhum. Então, acho que assim, você ter uma reserva financeira, ela vai te trazer esse nível de segurança e menos uma dor de cabeça. Porque dinheiro é uma dor de cabeça. Né? Você não ter o dinheiro para pagar as contas, É. poxa, graças a Deus nunca passei por isso, mas assim, eu vejo nas pessoas que têm esse nível de dificuldade, a pessoa não dorme, o relacionamento não tá bom, uma briga, né, constante dentro de casa, separação, né? Você vê que o Uhum, dinheiro é uhum. o causador de muitos males, né? Sendo que ele é uma ferramenta, um instrumento que devia te dar tranquilidade, É. desde que você saiba usá-lo da forma correta. Uhum. Eu acho que esse é o Aí que ponto. eu acho que o casamento também entra como uma parceria, né? Então, assim, quando eu conto lá atrás que eu não vou dar aula mais porque não tá legal, eu só pude fazer isso porque eu tinha parceria do meu marido, né? Porque ele me amparou nesse momento, né? Então, assim, eu acho que quando é muito... não sei se você sentiu isso, assim, mas quando você casa, acontece um negócio muito legal. Você rala para casar, né? Uhum. Eu juntei dinheiro do meu trabalho para casar, o Beto juntou o dinheiro dele para casar. Quando juntou, eu falei, gente, olha só, a gente tem dinheiro agora. Porque assim, você vê que realmente aquilo ali Sim, tá multiplicando. São 2 pessoas, né? São 2 forças de trabalho. sim. Então, um tem que amparar o outro. E na hora que a gente enxerga o casamento como essa parceria, diminui essa cobrança, assim, nossa, mas olha, né, eu vejo, assim, às vezes, mulher reclamando com o marido, mas a gente não vai viajar esse ano, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer aquilo. Uma cobrança unilateral, né? Uhum. Então, assim, eu acho que essa questão de trabalho, de sempre querer trabalhar, também tem a ver com isso. Qual que é a minha participação dentro disso aqui? Sim. Como que eu consigo colaborar? Porque eu também não quero um marido exausto dentro de casa o tempo todo, né? Porque está trabalhando em dobro para poder manter tudo que acontece aqui, né? Eu quero trazer, Contribuir, né? contribuir, trazer leveza também para isso aqui. Vai mexer aqui em alguma coisa? Não, agora não, mas espera aí, vamos ver se eu não consigo fazer isso, né? Então é bom quando você vê que você está colaborando, que aquilo ali é um espírito de companheirismo. Acho que quando o casamento perde essa coisa de um ser companheiro do outro, que seja assim, casal que às vezes só um trabalha, mas que um está realmente se doando naquele tirando o peso de tomar conta das coisas da casa, das coisas dos filhos, né? E deixando o outro trabalhar mais, mas se o outro está feliz com aquilo, tá ok. Mas Uhum. é você sentir que aquele relacionamento é
de parceria, né? Então, acho que Perfeito. essa parceria é fundamental para que as coisas prosperem, né? Para que o casamento prospere, para que a união continue, assim. Não, e você falou, acho que é um ponto-chave, né? Um dos pilares do sucesso do casamento é essa parceria, essa união, né? O casamento, né, por si só, a gente está falando, né, dos valores cristãos, é que agora somos um. Uhum, Então, se tá doendo, tá puxando para um lado, os dois vão estar sofrendo. uhum, Se tá prosperando, os dois vão estar prosperando. é, Eu falo que o casal que trabalha junto, os dois trabalham, melhor dizendo, né? Cara, tem que sonhar junto, porque, quanto que é uma viagem? A viagem é 10 mil. E digamos que os dois, né, trabalham ali um valor proporcional, cada um só vai contribuir com 5. Entendeu? Então não tem que pensar em eu vou gastar 10 mil, né, para uhum, levar todo mundo, porque eu tenho que levar o meu como é que é? O meu é meu e o seu é nosso, não é assim, é, entendeu? Então, eu acho que soma, tudo soma, né? Se vocês tiverem, né, o consenso centrado ali nesse propósito de estarem juntos o tempo todo. E sem contar a satisfação e a alegria, né? A leveza como fica as uhum, coisas, né? Eu acho que o uhum, relacionamento ele só tem a ganhar com isso. E mais uma forma de dar exemplo dentro de casa para filhos, né? é, Eu acho que isso, eles enxergarem isso, né? Essa forma de lidar no relacionamento, isso é um grande ensinamento, como exemplo. Não é uma coisa que você uhum. tem que sentar, meu filho, ó, você tem que fazer assim com a sua esposa. Não, ele está vendo, Ele tá, tá vendo, tá é, participando daquilo ali, é. né? Quanto mais ele vai crescendo naquele meio, ele vai convivendo com isso. Isso é uma coisa que eu fico reparando que evoluiu, assim. É difícil você ver, pelo menos assim, no meu meio, no seu Uhum, talvez também, de ver pessoas que se distratam dentro do casamento, na frente de filhos. As pessoas são mais cordiais que antigamente. Antigamente você via assim, mulheres mais insatisfeitas, sim. aqueles casamentos que a pessoa vivia em pé de guerra. Hoje em dia, você vê que eu acho que as pessoas deram uma evoluída, sabe? Se tá junto é porque tá gostando de estar junto, né? Claro que todo mundo quer manter um casamento, quer manter aquele juramento que foi feito Uhum, diante de Deus. Isso é o principal, mas existe um respeito que ele é o exemplo. E é um exemplo de lidar um com o outro, de lidar num relacionamento, de como que você leva aquilo para a vida, né? Então, quando você vê um menino, né, um filho seu brigando com um funcionário, né, com alguém que ele acha que ele pode falar, peraí, você já me viu conversar com alguém assim? Você já uhum. me viu conversar com seu pai assim? Então, eu acho que esse é o exemplo que a gente realmente arrasta, né, coisas boas ali para trás. Verdade, verdade. E o... Eu acho que isso melhorou, você não acha, não? Eu vejo casamentos muito mais saudáveis do que eu via quando eu era criança. Eu via assim, eu lembro muito assim, das pessoas que eu conhecia, eu sempre via alguém brigar, um casal brigar assim, pai de amigo, sabe? Você viu umas coisas assim, gente, o pai dele também briga, porque meu pai briga muito. Não era uma coisa, hoje é muito raro isso. Não sei se as pessoas não veem, né? é, A realidade uns dos outros, a gente vivia na casa de vizinho, né? Então pode acabava ser, né? O vivendo convívio muito era dentro da mais, casa, né? O né? convívio era maior, então a Mas gente eu via tenho muito isso. esse otimismo, assim, eu acho que essas coisas Que melhoraram. bom. Eu acho que é muito, é muito assertivo, né? Igual a gente tá falando aqui. Quando você traz valores corretos para dentro de casa, e isso facilita, deixa tudo mais leve. Então, dentro do meio, né, que você convive, se você tá com pessoas de valores semelhantes, a percepção vai ser essa, né, de que existe um consentimento maior. Desafio tem, todo casamento tem, toda, né, a instituição família, eu acredito muito nela. Mas tudo vai ter desafios, tudo vai ter coisas a serem vencidas, né? Ah, agora, tem coisas que estão sendo muito banalizadas, né? Por exemplo, não é minha realidade, nem o meio que eu convivo, mas se você sai um pouco, você vê as pessoas falando que, casamento, se não der certo, você se separa. Já entra com esse entendimento, já vão entrar com separação de bens. É, Tipo assim, já está entrando para se der errado, então você já está postando já que vai tá dar errado. entrando derrotista ali, né? Então, assim, esse tipo de comportamento tem sido, como outros, né, tem sido cada vez mais comuns, no sentido de serem implementados na sociedade, sabe? Eu acho que isso é ruim, né? Uhum. Graças a Deus, né? O meu meio de convívio não é assim, né? Igual você está dando exemplo. Mas cada vez a gente tem percebido que os valores estão sendo distorcidos, Uhum. né? E aí é uma preocupação, mais uma vez, né? Com a instrução dos filhos.
para que ele tenha um entendimento que aquilo não é o normal. É. Né? Esse É. negócio de normalizar tudo, para mim, não faz sentido. Né? Uhum, uhum, Opinião bem pessoal, mas é o uhum. que me preocupo, né, nesse contexto todo. Mas muda muita coisa. Né? Bom, ô Dani, o papo tá muito bom, caminhando para o final aqui. Eu queria entender o seguinte: desafios para as mulheres de forma geral. E eu reconheço você como uma mulher bem-sucedida no seu casamento, no seu trabalho, né, dentro das experiências, né, que você já viveu, né? E eu queria que você deixasse assim uma mensagem específica assim para as mulheres que precisam ou querem alcançar, né, algo parecido. Vamos espelhar, né, em toda a sua jornada de vida. O que que você deixaria para as mulheres especificamente, né, como uma dica, uma orientação, uma palavra de sabedoria, para elas trilharem o melhor caminho? Né? Quais são os pilares que você colocaria para que elas se direcionassem aí para conseguir, às vezes, consertar alguma coisa e encaixar uma trilha de sucesso? Uhum. Né? Eu não me vejo como essa pessoa, assim, que tudo deu certo, né? Não sou não que tudo não deu certo, mas de ser um exemplo de coisas a serem seguidas. Porque eu acho que se eu voltasse e pudesse refazer, eu tentaria viver com mais leveza, sabe? Tirar um Uhum. pouco de tanta culpa, de tanta obrigação que a gente acaba trazendo lá de trás, assim, de como a sua mãe te falou que tem que criar filho, como que né, sua avó fazia, e tentar viver a vida de um jeito mais leve, né? Perceber reconhecer esses momentos de felicidade. Porque Uhum. quando a gente consegue perceber a felicidade no cotidiano, né, no que acontece ali toda hora, você consegue ter uma vida menos pesada, né? Você consegue ter um fardo mais leve. Eu acho que o difícil do trabalho da mulher hoje em dia é isso, ela acumula papéis, né? Então, Sim. tem o trabalho, mas ainda tem a questão da família, que culturalmente é responsabilidade da mulher, por mais que os homens ajudam muito, né? Mudou muito isso. Então, acho que tirar um pouco das culpas e das obrigações para tentar tocar essa vida de um jeito que você vai fazer do mesmo jeito, só que você vai se sentir uma pessoa mais plena nesse sentido, né? Importante. Se você não deu conta de fazer o que você acha o perfeito para o seu filho, é o que você deu conta de fazer e está tudo certo. E o recado que vai chegar para ele talvez vai ser o mesmo ou até melhor. Nossa, olha só, minha mãe tentou, Uhum. né? Meus pais tentaram. Bacana, muito bom. Bem, eu acho que o conselho é sempre bom, né? A gente pensar na questão da leveza, porque a, a gente se cobra muito, né? Eu não sei você, sim, mas eu me cobro muito, né? Eu vejo diversas situações dentro de casa ali que você fica, gente, onde que eu errei? O que que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer, né? Você fica naquela cobrança constante e acaba assim que você às vezes não tem a resposta, né? E a resposta é assim, gente, a vida é assim e a gente precisa talvez trazer mais leveza para ela, né? Nesse Uhum. contexto, até mesmo para a mente, para pensar melhor, né? Muito bom. Bom, para os filhos, o que que você gostaria de, assim, de deixar a mensagem? Por mais que você já deve repetir várias coisas lá na sua casa, mas hoje vai ficar gravado, assim, uma mensagem para os seus filhos, para isso tudo que a gente conversou aqui, né? Qual que é a sabedoria que você gostaria que eles levassem para a sua jornada de desenvolvimento aí, para quando eles estiverem adultos, eles lembrassem, ó, minha mãe me falava isso aqui, entendeu? E eu às vezes não dei valor, mas hoje eu sei o valor que tem. Uhum. Eu acho que é levar os valores cristãos para a vida, né? Pensar sempre em fazer coisas boas para os outros e para si, desde que não atrapalhe os outros, né? Desde que isso não prejudique as pessoas e correr atrás dos sonhos. Assim, o que eu falo com eles, que eu gostaria que eles gravassem no chip da memória deles, é Uhum. assim: eu tenho que ser persistente, porque eu acho que hoje em dia as pessoas desistem muito fácil, né? E eu gostaria que eles fossem pessoas persistentes, assim, que eles não desistissem de correr atrás, de estudar, né? De buscar coisas que vão ser boas para eles. Bom, muito bom. Bacana. Ô, Dani, te agradecer, tá? Foi muito bom. Queria que você deixasse, né, as pessoas te buscarem na rede aí. Você falou que tem os canais, se quiser compartilhar aí quais são os canais
da Sense, enfim, como é que as pessoas fazem para encontrar você, né, na rede ou, né, no seu trabalho? Então, eu tenho os meus contatos, são os meus contatos profissionais, né? Uhum. Então, eu tenho a página da Sense, que é senseacústica.com.br. No Instagram é Sense Acústica. E no YouTube eu tenho um canal que é Dani B. Garcia. Dani, com 2 N's e Y, B de bola, Garcia. Para quem gosta, né, de música, de entender como que é o comportamento do som no espaço, lá tem muito conteúdo interessante. Eu tenho certeza que talvez as pessoas vão descobrir coisas que elas não sabem sobre o universo da acústica. Massa, muito bom, muito bom. Bom, muito obrigado mais uma vez. Vou deixar aqui uma lembrança para você, tá? Assim, desse bate-papo nosso. Não sei se você já leu, mas foi uma indicação, eu também não li, confesso. Tá? Uma indicação de uma amiga. É um livro que eu acho que vai trazer alguns ensinamentos importantes. Eu tenho buscado cada vez mais aprofundar leituras, né? Para a gente, né, buscar ali ampliar as sabedorias, né? Através de pensamentos de outras pessoas. Eu acho que vai ser uma literatura interessante para você. Muito legal. Eu li o Sapiens. Ah, E eu fiquei muito impactada com o Sapiens. Muito bacana. que bom. Esse cara é muito bom. E Obrigada. é isso. Nossa, que Obrigado. surpresa. Obrigada. Gente, se vocês gostaram, né, se esse podcast valeu a pena, né, compartilhe, né, siga as nossas redes também, no YouTube, tanto no Instagram e no Spotify. Esse episódio vai fazer diferença na vida de outras mulheres e outras pessoas, então compartilhe. E não esqueça, sigam sabedoria. Siga com sabedoria, siga com saber. Siga com sabedoria, siga com saber.